Oi pessoal, então esse é o segundo vídeo, né, dessa segunda semana do módulo 1, a semana onde a gente vai encaminhar para o fechamento, né, e aí essa semana a gente elabora uma atividade e então eu já encaminhei os textos para vocês semana passada, né, já falei um pouco de cada um deles, disponibilizei na biblioteca e essa semana é a semana para leitura, né. Na semana passada eu falei um pouco de cada texto, orientei que vocês assistissem os filmes, né, para subsidiar um pouco do nosso debate, e essa semana efetivamente é para leitura e consulta desse material, certo? Então, mais uma vez reforçando, né, eu orientei que vocês vissem a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento, enfim, que está aí na gênese desse contato do colonizador com os povos originários do Brasil. 4 documentos que para mim são fundamentais para compreender a educação brasileira, que é a Constituição, no capítulo 2, seção 2, que vai falar da educação, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação. Então, para mim, são 4 documentos muito importantes. Além disso, a gente vai ler um pouco sobre modalidades educacionais, né? Então, eu deixei aí com vocês, coloquei lá na biblioteca a Lei 13.146, que vai falar da inclusão da pessoa com deficiência, a Lei 10.639, de 2003, que estabelece a obrigatoriedade da História e Cultura Afro-Brasileira, a Lei 11.645, que vai tratar, além da história e cultura afro-brasileira, a história e cultura indígena também. O decreto 7.352 de 2010, que vai tratar do PRONERA e vai estabelecer as diretrizes para a educação no campo e a reforma agrária, né? E, além disso, tem outro que é a Política Nacional, a Lei de Cotas, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Política Nacional de Educação Especial, né? Então, são esses documentos que vão falar um pouco sobre essa relação que nós estamos estabelecendo nessa disciplina, que é educação e diversidade étnico-racial, né? Obviamente que a gente... e diversidade, então, étnico-racial, a gente vai tratar especificamente dessa questão, mas como amplia para a diversidade, a gente vai tratar das pessoas com deficiência, né? Tratar da educação do campo, né? Então, pensar essa diversidade do Brasil e suas correlações com a educação. Então, nossa perspectiva é sempre pensar uma educação para convivência com a diversidade, né? Então, como a gente falou no vídeo passado, a educação é, desde sua origem, um instrumento de formatação, né? De padronização, do pensar, do agir, né? Do existir, da condição de ser humano. Mas mesmo assim, né? Mesmo sendo essa força tão forte, né? Para usar uma expressão da física quântica, nós ainda produzimos uma diversidade de subjetividades, né? Mesmo a escola e a educação tendo esse poder de formatação, é só a gente olhar para o mundo, né? E ver a diversidade de produção sociocultural, econômica, socioambiental que existe, né? Então, de formas de se vestir, formas de se alimentar, formas de existir, formas de compreender o mundo, né? Então, eu creio que mais do que impedir a produção da diversidade, a educação é uma promotora da diversidade, né? E também a escola, né? Como instância institucional da educação, né? Então, a escola ela tem essa possibilidade. A escola tanto tem a possibilidade de ser um espaço de mediação para a convivência, né? Quanto pode ser um espaço para a criação de obstáculos para a convivência e o respeito à diversidade étnico-racial, né? Então, nós
militantes da educação, servidores da educação, futuros professores, professores para quem já atua, né, coordenadores, diretores, temos sempre que entender de que a escola pode ser tanto um espaço de mediação e promoção da convivência e o respeito à diversidade étnico-racial, quanto pode ser um espaço de obstáculos, né, para alcançar esse objetivo. Vai depender sempre, né, do que nós fazemos com isso, né, de todas as ideologias, condições de existência, toda a carga filosófica, ideológica, política que nós carregamos conosco, né? Então, nesse sentido, a educação e a diversidade vai caminhar, né? Precisa de pessoas que façam-nas, né, caminhar para a convivência, né? Caminhar para ser esse espaço onde a convivência e o respeito à diversidade étnico-racial seja uma realidade, seja uma verdade, né? E um espaço de encontros, né? Um espaço de encontros, né? De diferenças, né? Porque é na diferença que a gente se constrói, né? É na igualdade que a gente se une, né? Mas é na diferença que a gente se constrói. É somente a partir do outro que eu posso me construir enquanto subjetividade, enquanto ser, enquanto identidade, né? Então, valorizar a diferença, valorizar o diferente é mais do que um ato politicamente correto ou institucionalmente desejado ou legalmente imposto, é uma condição humana necessária para a construção de nossas próprias identidades, de nossa própria subjetividade, né? Então, eu finalizo esse vídeo por aqui, com essa breve reflexão, certo? E volto logo mais com o terceiro vídeo para encaminhar a atividade dessa segunda semana do módulo 1, ok?